Olá a todos. Na aula passada a gente fez um exemplo com polias, né, para mostrar quando a polia tem massa e consequentemente ela tem um momento de inércia, como o momento de inércia entra, né, nas contas para decidir qual é a aceleração, né, do sistema. Além também de a gente mostrar que a tração dos dois lados da polia não podem ser iguais, né? Porque se as trações forem iguais, né, não vai ter nenhuma força resultante. Sem força resultante não tem torque. E sem torque não tem rotação, né? Porque o torque é quem provoca a rotação. Vamos agora trabalhar com rotação mais translação, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu já comentei antes, né? Mas eu vou botar algum objeto que pode rolar, né, no alto de um plano inclinado, por exemplo, né? Uma esfera no alto do plano inclinado. E ela vai descer esse plano inclinado, mas ela não vai descer deslizando. Ela vai descer rolando, tá? Então, isso aqui a gente chama de rolar sem deslizar, tá? Tem algumas coisas que devem ser obedecidas para isso acontecer. Por exemplo, se não tiver atrito, né? Se a superfície polida não tem atrito, então a esfera vai deslizar, né? Porque não tem nada para fazer ela girar. De fato, quem faz ela girar é o atrito, tá? Então, vamos escrever aí assim. No caso que há rolamento sem deslizamento, né? Quem está provocando o torque é a força de atrito, tá? Porque se não tiver atrito, né, a esfera vai deslizar, ou o cilindro, ou a moeda, qualquer coisa que seja redonda, tá? Então, toda vez que tiver rotação, né, sem deslizamento, é porque tem atrito atuando, tá? O atrito é quem provoca o torque. Vamos fazer ali um diagrama de força, tá? Nesse objeto circular aí, pode ser um disco, tá? Qualquer coisa. Então, vou desenhar ele aqui de novo, tá? Tá no plano inclinado aqui. Quais forças agem nesse objeto? Ora, tem que agir sempre o peso para baixo. Tem que agir a normal para cima. Para cima não, né? A normal à superfície, né? Ou seja, fazendo 90 graus com a superfície aqui. E está agindo aqui, né? Onde está em contato com o plano inclinado, a nossa força de atrito, né? Então, olha o que está acontecendo aqui. Vou redesenhar essa esfera de cá. Então, o que está acontecendo ali? Tem uma força de atrito agindo aqui, né? E tem aqui, né? Se eu pegar a origem do sistema sendo o centro desse disco, aqui tem um certo raio, né? E então existe um certo torque, que é R vetor F, onde o F aqui é a força de atrito. Tá? Então vai existir um rolamento por causa disso. Tá? E depois a gente pode discutir qual deve ser o coeficiente de atrito para que ela deslize sem. Para que deslize, não, para ela rolar sem deslizar. Tá? Vou deixar isso como exercício para vocês fazerem. Tá? Qual deve ser o menor valor possível do coeficiente de atrito para que a esfera haja rolamento sem deslizamento. Tá? Então tá aqui o nosso diagrama de força. Vamos aplicar a nossa querida segunda lei de Newton. Vamos decompor isso aqui, né? Como sempre, a gente sempre faz. Né? Então vai ter uma normal para cá também, né? Que é e aqui vai ter, né? Aqui vale o θ do ângulo inclinado. Então aqui tem o nosso chamado PX. Aqui temos o nosso chamado PY. Normal é igual a PY, né? Então eu defino o sistema de coordenadas assim. A normal é igual a PY e vale quanto? Ora, vale o cateto adjacente, vale o peso vezes o cosseno do ângulo, né? O meu PX está relacionado com a força que faz o corpo descer, né? Ele é P vezes seno de ângulo. E naturalmente também há, né, a força de atrito na direção oposta ao PX. Tá? Então, pela segunda lei de Newton, a soma de todas as forças devem ser
massa vezes aceleração. Né? Então, Px menos a força de atrito é igual a ma. Tá? Beleza. Tudo bem até aqui. Se esse corpo deslizasse, ou seja, se ele não fosse redondo, se ele fosse um tijolo, né, ele ia deslizar. Então, a força de atrito seria, né, μ vezes N. Quer dizer, a força de atrito sempre é μ vezes N. Mas ela estaria sempre agindo contra o movimento de maneira fixa, né? Nesse caso, como o corpo é circular, ela está agindo, né, não para fazer o corpo ser freado, mas sim para provocar um torque no corpo, né, que é dado pelo raio desse disco vezes a força de atrito. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Considera que esse corpo, né, esse disco aqui, tem um momento de inércia valendo I, fica bem geral, e um raio R. Tá? Se esse corpo tem um momento de inércia I e tem um raio R, né? O que eu tenho aqui? Vamos fazer o diagrama dos torques aqui, né? Então, eu vou ter que a soma de todos os torques é igual a R vetor F, né? Ou seja, soma de todos os torques é igual ao raio do disco vezes, né, já fazendo aqui em coordenadas escalares, vezes a força de atrito. E a gente já viu também que torque nada mais é que momento de inércia vezes alfa. Tá? Torque é momento de inércia vezes aceleração angular. Então, eu posso substituir o meu momento de inércia, eu posso substituir minha força de atrito, né, por essa expressão aqui, eu posso substituir minha força de atrito como sendo o momento de inércia vezes alfa dividido por R. Mas aí eu também lembro que, vou botar aqui na frente, eu também lembro que o meu alfa nada mais é do que minha aceleração sobre o raio. Né? Então, essa expressão aqui pode ser substituída da seguinte forma. Força de atrito nada mais é do que o momento de inércia vezes A sobre R dividido por R de novo. Então, dá um R ao quadrado aqui. Olha aí. Então, essa é a força de atrito. Momento de inércia vezes aceleração dividido pelo R ao quadrado. Né? E agora eu pego isso aqui e substituo aqui em cima. Né? Até diminuir aqui um pouquinho o zoom. Ó, o que eu vou ter aqui então? Eu vou ter que Px menos força de atrito, que é I sobre o raio do disco ao quadrado, vezes o A, é igual a MA. Tá? Então, vou conseguir isolar o A agora. Né? Vamos fazer isso. Quanto que vale o Px? Né? Pelo desenho aqui, né? P seno θ. Então, eu vou ter o seguinte, mg vezes o seno de θ, esse termo que é negativo, vou passar para o outro lado, é igual a, botar a aceleração em evidência, A, que multiplica m, o que é negativo passa positivo, então mais I sobre R2. Pronto, acabei de achar a minha aceleração. Logo, a minha aceleração vale mg seno θ sobre m mais I sobre R2. Né? E acabou. Então, é isso que acontece quando um corpo rola sem deslizamento. Né? O que é uma coisa interessante aqui? Se você botar o I igual a zero, né? Bota o I igual a zero. Então, esse termo aqui vai dar zero. Então, e esse M vai poder cortar com o M de baixo. Então, a aceleração no plano inclinado vai virar G seno de θ, que é o que a gente já conhece, né? G seno de θ é o valor da aceleração de um corpo no plano inclinado sem atrito. Outra coisa que eu quero comentar também. Lembra que eu falei lá que momentos de inércia diferentes davam acelerações diferentes? Então, se eu botasse uma casca esférica e uma esfera maciça para deslizar junto, elas não chegariam juntos. Por quê? Olha a aceleração aqui. Quando eu botar uma casca esférica, esse I aqui
vai ser 2/3 de mr ao quadrado. E quando eu botar uma esfera maciça, esse I aqui vai ser 2/5 de mr ao quadrado. Então vai dar acelerações diferentes, mesmo que o corpo tenha a mesma massa e o mesmo raio, tá bom? Então, é assim que faz. E como é que eu descubro qual que deve ser a força de atrito? Né? O coeficiente de atrito mínimo para ele poder girar sem deslizar. É só eu pegar essa aceleração aqui, jogar nessa fórmula aqui, ó. Eu tenho aceleração agora. Jogo nessa fórmula aqui. Acho quanto que vale o FA. E daí eu falo que o FA nada mais é do que μ vezes N. E N é P cosseno θ, né? E aí eu acho qual que deve ser o coeficiente de atrito mínimo. Beleza? Então vou deixar como exercício para vocês fazerem isso, tá? Vou digitar aqui. Vamos lá. Vou dar valores, né? Exercício. Seja um corpo de massa 10 kg, colocado numa superfície de 37 graus, superfície inclinada de 37 graus. Inclinada de 37 graus. Tendo momento de inércia igual a, vamos colocar assim, 0,6 mr ao quadrado, tá? O raio, na verdade, não vai entrar na conta, mas vamos colocar raio igual a 1 metro, né? Que seja. Então, esse é o momento de inércia do corpo, tá? Então, esse é o corpo, massa 10 kg. Então, qual deve ser o coeficiente de atrito mínimo? Antes disso, vou pedir para vocês calcular a aceleração, para vocês fazerem passo a passo, né? Então, letra A, calcule a aceleração do sistema. E letra B, qual deve ser o coeficiente de atrito mínimo para que o corpo não deslize, né? Se for menor que o mínimo, ele vai deslizar, o atrito não vai ser suficiente para provocar torque, tá? Então, deve ser o coeficiente de atrito mínimo para o corpo não deslize. Então, esse é o exercício, tá ok? Façam aí. E agora eu vou fazer o mesmo exercício, tá? Mas pela conservação da energia, tá? Então, vou colocar aqui. Rolamento mais deslizamento. Mais deslizamento, não pode deslizamento, né? É rolamento mais translação. Conservação da energia. Belezinha? Então, como é que a gente pode fazer o mesmo problema lá pela conservação da energia? Vamos considerar aqui que tem um corpo, então, que tem massa M e momento de inércia I, raio R. Então, M de massa, I de aumento de inércia, R de raio. Né? Como é que eu faço isso? Eu quero saber uma coisa. Quero saber qual é a aceleração do sistema. Tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou descobrir primeiro qual velocidade ele vai ter quando ele chegar aqui embaixo. Tá? Sabendo que esse plano inclinado tem uma altura H. Tá? Então, tudo literal. Então, se aqui tem altura H e aqui tem inclinação θ, qual é a velocidade que ele chega aqui embaixo? Ora, vou usar a conservação de energia. Então, a energia inicial tem que ser igual à energia final. A energia inicial é puramente potencial. Então, vai dar mgh. A energia aqui embaixo é puramente cinética. Mas ela, como o corpo vai rolar e transladar, então vai ter uma parte relacionada com a energia cinética de translação, que é relacionada a você mover o centro de massa desse corpo.
E vai ter uma parte relacionada com a energia cinética de rotação, que é você girar em torno do seu eixo, tá? Então vai ter aqui um mv ao quadrado sobre 2, que é a translação, mais I vezes ômega ao quadrado sobre 2, que é a rotação. Tá? Beleza. Então, isso aqui é a conservação da energia. Que mais? Como o corpo rola sem deslizar, né? Então significa que toda vez que ele dá um giro completo, né, em torno do seu eixo, né, então esse ponto aqui, vamos pensar, esse ponto aqui, ele vai girar completamente e vai parar aqui. Então, toda vez que ele der um giro completo, ele tem que andar uma distância correspondendo ao perímetro dele, 2πr. Tá? Então, ele sempre tem que andar sempre com a 2πr cada vez que ele dá um giro completo, porque em nenhum momento ele desliza, né? Então não vai andar nem um pouquinho sem poder girar e nem vai patinar em falso também. Tá beleza? Então eu consigo achar uma relação entre R e o φ, né? Ou seja, em relação não entre R, né? Entre D e φ, né? Eu consigo achar uma relação entre a distância que eu andei, e o ângulo que ele girou. Por exemplo, para ele andar 2πr de distância, ele tem que girar 2π de rotação, tá? Então, eu vou usar aqui, por causa disso, né, que a minha velocidade do centro de massa deve ser sempre igual ao raio desse corpo vezes ômega. Né? V igual a ômega R, né? Aquela relação que a gente sempre já conhece do movimento circular. Né? Eu vou usar que isso aqui é verdade. Né? Para isso ser verdade, né, não pode haver deslizamento. Não pode deslizar. Se deslizar, isso não é verdade. Tá? Como V é igual a ômega R, então ômega nada mais é do que V sobre R. Tá? E agora eu posso jogar isso aqui. Tá bom? Então eu vou ter o seguinte. mgh, que é a energia inicial, é igual, vamos baixar um pouquinho ali para olhar, é igual a mv ao quadrado sobre 2 mais I sobre 2 vezes ômega ao quadrado. Só que ômega ao quadrado é V ao quadrado sobre R ao quadrado. Ou, vamos colocar assim, é V sobre R, tudo isso ao quadrado. Agora, se eu quero achar qualquer velocidade no ponto mais baixo da trajetória, basta eu isolar a velocidade aqui. Então, eu vou ter o seguinte. mgh é igual a velocidade ao quadrado que multiplica m sobre 2 mais I sobre 2 R ao quadrado. Ou seja, posso até botar esse 2 em evidência também, né? Ou seja, isso aqui nada mais é do que V ao quadrado sobre 2 que multiplica m mais IR ao quadrado, né? Logo, a velocidade que eu vou ter ao quadrado é igual a, múltiplo cruzado, 2mgh sobre m mais I sobre R ao quadrado. Tá? E a velocidade é a raiz disso. Tá? Então, beleza. Então, eu acabei de achar a velocidade aqui, né? Velocidade é a raiz disso aqui. Raiz de 2mgh sobre m mais I sobre R2. E a aceleração do sistema? Como é que eu acho a aceleração do sistema? Ora, como as forças que agem lá é a força-peso, na verdade é o px, né, para baixo, e o atrito para cima, as duas são constantes. Se a força é constante, a aceleração também é constante. E se a aceleração é constante, então eu posso fazer por Torricelli, né?
Ou posso jogar na fórmula do movimento retilíneo uniformemente variável. Dá no mesmo. Vou fazer com o Torricelli que é direto. Então, Torricelli fala que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2A ΔX. Né? Quanto que vale o ΔX? Vamos olhar o desenho. Olha o desenho aqui. O ΔX é aqui, ó. Vou até mudar de cor. Esse é o ΔX, né? Então, se o triângulo é retângulo, o ΔX nada mais é que a hipotenusa, né? E aqui eu tenho um ângulo θ, né? Então, se seno de θ é cateto oposto sobre a hipotenusa, então meu ΔX nada mais é do que a altura sobre o seno de θ. Tá? Então, se o corpo está na altura H no plano inclinado, então ele vai andar, né, o H sobre o seno desse ângulo. Vamos jogar lá. Então vamos lá. Qual que é a velocidade final? Acabei de calcular a velocidade final ao quadrado. A velocidade final ao quadrado é 2mgh sobre m mais i sobre r ao quadrado. Então bota aí. 2mgh sobre m mais i sobre r2. É igual a velocidade inicial, que é 0, mais 2a vezes h sobre seno de θ, né, que é o ΔX. Tá? Então, daqui eu posso cortar esse h com outro h. Posso cortar esse 2 com esse 2 e simplesmente passar o seno multiplicando. Então, a minha aceleração fica mg seno de θ, que é igual sobre m mais i sobre r2. Tá? Então, tá aí minha aceleração pela conservação da energia. Similar, você já viu essa expressão em algum lugar? Já, né? Acabamos de calcular pela lei de Newton. Aqui, ó. Aceleração mg seno θ sobre m mais i sobre r2. Tá beleza? Então, sai pelos dois caminhos. Sai pela conservação da energia e sai também pelas leis de Newton. Tá? Então, é assim que faz para você trabalhar com rotação seguida de... Seguida não, rotação mais translação, desde que não haja deslizamento. Né? Então, isso vale para não deslizar, né? Não pode deslizar. Se deslizar, isso não vale mais. Tá beleza? Então é isso, tá? Depois eu vou dar alguns poucos exercícios. Já tem esse exercício aí que é bom, tá? Pra vocês fazerem. Do atrito. Né? Refaçam essas contas que eu fiz. E na próxima aula vamos ver um pouco de conservação no momento angular. Tá? Tem algumas aplicações interessantes. Ele é meio contra-intuitivo, mas angular é muito bacana. Tá? E aí, acabamos. Tá? Acabamos Física 1. Então, até a próxima aula. Tá? Fui.